Fala galera, tudo bem? A gente está aqui na nossa academia hoje, uma oportunidade incrível aí de estar recebendo dois super atletas, né? O Lang hoje é como CEO aí da Aliança, como um dos líderes aí dentro da nossa equipe, e o Matheus como um dos principais atletas aí do time de competição da Aliança. E a gente tendo aí os dois caras na nossa academia hoje, recebendo os engajados. O Lang já é a segunda vez que vem aí. A gente tem a oportunidade incrível de receber vocês. Quero agradecer por estarem aqui. E o objetivo desse nosso vídeo aqui, dessa nossa live, nosso vídeo, é um bate-papo e a gente aproveitar ao máximo a oportunidade deles para extrair conhecimento, tirar algumas dúvidas, fazer algumas perguntas para eles. Algumas dessas perguntas aqui vocês mesmos já enviaram para nós aí. Então, gente, muito obrigado. Tá? E quero começar fazendo uma pergunta bem simples, mas cada um tem os seus objetivos e acho legal que às vezes o teu mesmo objetivo pode ser o de muitos dos nossos alunos, assim como o do Lang. E quero começar perguntando para o Matheus, por que você começou a treinar jiu-jitsu? No início, qual era o teu objetivo? Foi incentivado por alguém ou foi dedicação? Sim, eu comecei a ter contato com artes marciais já desde pequeno pelo judô, né? Como quase todo mundo faz na infância, assim, no colégio. Eu fiz karatê e aí sim o contato que eu tive com o jiu-jitsu foi aos meus 13 anos. E aí desde então eu não parei mais, né? Então esse foi meu grande amor assim pela arte. O primeiro contato foi por causa de uma atividade física, né? Meus amigos já faziam e aí eu incluí isso já na rotina, mas já no meu primeiro mês já despertou a paixão pela competição. Então no meu primeiro mês eu já acabei competindo e assim foi desde então. Então meu amor pelo jiu-jitsu foi desde o início, assim, né? Eu brinco que foi a primeira vista aí. Muito bom. E aí, mestre? Cara, eu também, né? Desde a minha infância eu sempre gostei muito de artes marciais, também treinei karatê, depois treinei capoeira, né? Fui instrutor de capoeira, dei aula de capoeira durante um bom tempo e nesse período eu conheci o Cobrinha, né? Meu professor, que hoje mora em Los Angeles também, um ícone do esporte. E na capoeira ele já tinha uma influência muito grande sobre mim. E aí ele começou a treinar jiu-jitsu, quando ele pegou a faixa roxa dele, ele começou a dar aula. E aí ele me fez um convite para poder ir lá e fazer uma aula com ele. Eu aceitei esse convite por conta dessa influência que ele tinha sobre mim, né? Então eu falei, pô, se ele está fazendo o jiu-jitsu é porque alguma coisa boa tem ali. E aí eu fui sem nenhuma pretensão de fazer um treino uma vez por semana. Dessa uma vez passou a ser 2 vezes na semana. E aí, quando eu me dei conta, eu estava deixando a capoeira de lado e focando totalmente no jiu-jitsu, né? Então, foi mais ou menos isso. E aí foi aquele tradicional, assim, da capoeira. Pra mim foi assim, né? Eu fazia o Muay Thai, aí eu comecei a fazer jiu-jitsu. Aí chega o cara lá, pô, daí vai rolar com os caras pequenininhos ali no Gil. Né? Toma uns escova, uma massa dos caras. Aí eu olhei assim, caralho, meu, tem que aprender isso aí. Isso aí. E a época que eu comecei assim também, cara, tinha explodido. Eu comecei, obviamente, em 2002, então o Royce, a trajetória do Royce dentro do UFC foi bem antes, né? Mas na época tava muito popular, né? Tinha locadora ainda, você ia lá e se alugava as fitas do UFC, né? Então tinha lá o Royce mostrando pro mundo que era o jiu-jitsu. E aí, na verdade, o meu tio havia assistido isso. O meu tio foi sempre um incentivador meu na capoeira. E aí, quando ele assistiu o Royce batendo em todo mundo, ele me levou a fita pro assistir e falou, você tem que treinar isso aqui que é o que vai funcionar agora, né? Então, isso é de verdade. Exatamente. Pra mim foi um pouco parecido também, assistiu a luta do UFC, e eu acho que foi até uma luta do Anderson. E aí me chamou, cara, muita atenção. Apesar do Anderson ter sempre ganho as lutas em trocação, né? Teve algumas que ele finalizou. Foi daí que eu comecei a fazer o Muay Thai. E aí, acho que eu não sei se eu treinei 1 ano. E tinha jiu-jitsu junto na academia. Sim. Aí eu começava, Muay Thai era antes, né? E o jiu era depois. Aí eu saía e ficava com a galera do jiu lá treinar. Sim. Até que os caras convenceram. O meu foi mais ou menos a mesma coisa, assim, né? Eu fiz o karatê até competir, karatê. Mas foi quando eu iniciei na musculação, na academia de musculação tinha jiu-jitsu. E aí o professor sempre me convidando, junto com o amigo, falei, vou testar.
Voltei para casa também todo destruído, que naquela época não tinha metodologia, né, da forma que a gente tem hoje na Aliança, né? Então eu falei, não, vou voltar amanhã, não é possível que eu desisti na primeira. E assim foi indo, e fiquei desde então. Então, já aproveitar que tu falou de metodologia, uma das perguntas que eu tenho para fazer para vocês é justamente sobre isso, né? Tu começou a treinar no período que não existia nenhum tipo de método de ensino, acredito que o Lani também e eu também, né? A gente já entende, né, o tamanho da importância disso, né, na vida dos alunos. E a gente até brinca, né, às vezes falando que hoje um faixa branca na nossa academia, o cara tem um nível técnico que na nossa época muitas vezes era um faixa roxa, né, justamente devido à metodologia. Qual a importância assim que tu vê hoje, né, da metodologia da nossa escola? Né? Cara, ela é fundamental em duas verticais, né? A do sistema de ensino, isso é com certeza, né? Você aprende jiu-jitsu de uma maneira hoje que faz muito mais sentido. E tem a parte do business, do negócio, né? Mas, voltando quando eu comecei no jiu-jitsu, a capoeira, ela tinha um sistema de metodologias, que era a sequência que a gente treinava. Então, a gente sempre estava habituado a fazer isso. Quando eu comecei a treinar com cobrinha, obviamente a gente não tinha uma metodologia desenvolvida, mas a gente tinha ali um processo a seguir. A gente fazia muita escolinha e repetição de posição. Sim. Então, claro, isso me ajudou bastante na minha evolução, porque eu repetia, eu treinava, né, exaustivamente algumas técnicas. O porquê que a metodologia é importante? Como eu falei no sistema de ensino, porque no módulo iniciante, o faixa branca vai aprender exatamente o que o faixa branca precisa aprender, né? É como na escola, não tem como você aprender raiz quadrada sem antes saber somar, saber tabuada, né? Então, acho que tudo tem um tempo. Então, a metodologia vem justamente para fazer isso, né? Para que a foundation, para que a base do jiu-jitsu todo mundo seja sólida e através dessa base você consiga fazer o movimento mais mirabolante e difícil que existe no jiu-jitsu, né? Então, tudo é uma escadinha aí, a gente precisa respeitar. Então, a metodologia é fundamental para o aprendizado e para o negócio. Porque, voltando novamente na nossa época, o jiu-jitsu já era um esporte separatista na origem, né? Você entrava lá, só ficavam quem era casca grossa, quem saía na porrada e quem gostava do negócio. As pessoas que tinham um pouco mais de dificuldade, elas até gostavam do jiu-jitsu, mas elas entendiam que aquilo não era para elas. E o jiu-jitsu perdia essas pessoas. Então, a questão da metodologia também veio para fazer com que o jiu-jitsu se tornasse um negócio, né? Jiu-jitsu hoje é para todo mundo. Jiu-jitsu é um produto altamente vendável, né? E todo mundo que inicia o jiu-jitsu tem um ganho, seja ele na parte de defesa pessoal, seja ele no âmbito físico, psicológico, de desenvolvimento pessoal, enfim. Então, né, ainda bem que surgiu a metodologia. Sim. Bom, e por causa dessa metodologia, né, a gente percebe que cada vez cresce mais o número de alunos, né? Por exemplo, hoje o maior público adulto da nossa escola aqui é acima de 35 anos. É igual o nosso. É igual, né? Igual. E aí, aproveitando que a gente está falando disso, eu quero perguntar para ti, Matheus, que eu vejo que tu dá aula amanhã lá na Aliança São Paulo, né? E aquela turma que tu dá ali das 8h30, né, é um público mais master, né? Tem uma gurizada ali, outro, são né? Poucos, sabe? Mas são poucos. E a gente percebe, eu não sei se lá é assim também o cenário, mas a gente percebe que cada vez mais esse público master, ele tá, por exemplo, o cara já é pai de família, ele já tem muitas vezes um emprego bem sólido, uma empresa, né? Às vezes o cara é líder, às vezes é de uma empresa, o cara é médico, enfim, representante, vendedor. E o cara quer algo a mais, além de não apenas só treinar o jiu-jitsu, mas ele vem ali para buscar mais. Pertencimento a algo, E daqui a pouco a gente vê que esse cara está indo para uma competição. E ele acaba, vamos dizer assim, contaminando, né, num bom sentido, a galera do time todo, e incentivando e motivando todo mundo, né? Tanto pré-competição, tanto durante, levando mais colegas e motivando a galera durante a semana da competição. Eu quero saber se isso acontece lá também, como como tu vê, né, esse cenário hoje em dia do Jiu-Jitsu Master. Né? Eu acho assim, o Jiu-Jitsu quando entra na vida da pessoa, né, se torna um círculo virtuoso, né? Então ela quer se alimentar melhor, ela quer cuidar
do físico dela, ela quer continuar treinando mais, ela quer estar mais ali com os amigos dela, então ela tem aquele cenário de pertencimento ao grupo, né? Esse é o primeiro passo. Aí o segundo passo é, ela sente aquele cenário de adrenalina da competição e de todo mundo estar unido, e isso faz ela voltar. Eu quero repetir aquilo novamente, eu quero ter aquela sensação novamente, né? E isso vai fazendo o cenário de evolução nela, né? Então o time lá é muito unido. A gente até brincou, a gente foi no Mundial Master, sem ser o ano retrasado, e até eu, o Lang, a gente comentou, falou assim, o pessoal estava cuidando mais do que o time de competição, que a gente fala do adulto, né? Assim, o pessoal levou banheira de gelo, fez banheira de gelo, cuidou... Assim, eles programaram a rotina dele para ele fazer o máximo possível naquele dia. E é um cenário mais friendly, né? Assim, o pessoal da competição ali, do Master, um ajudando o outro, é um pouquinho diferente do cenário adulto. Então, isso daqui também faz as pessoas irem mais no cenário do Mundial Master, que nem no Mundial Master, o último deu quase 10 mil pessoas juntando os dois eventos, né? Então, assim, isso não deu no Mundial adulto, né? Então, assim, o cenário está sendo muito mais favorável para o cenário Master, nesse sentido. Eu acho que cada vez vai crescer mais. E tem um outro ponto também, que é um cenário mais friendly, né? Assim, é mais receptivo. Então, assim, tem essas duas vertentes. Pertencimento, né? O cara acaba entendendo. Mas, assim, lá o público da nossa academia é um público, assim, a maioria acima já de 30 anos, né? Tem pessoal adulto, tem, obviamente, mas, assim, é mais o público master. E, assim, o pessoal mais resolvido, muitas vezes, quer fazer algo novo na vida deles, vê que o jiu-jitsu entra na vida deles como um cenário muito de pertencimento, né? Então, ele quer fazer mais parte disso. Um dos próximos passos é quando ele quer se testar na competição. Ter um novo nível ali de habilidade, ver o que ele está errando ou não. Sim. Isso só mostra colocando a prova, né? Então, ele traz muito isso para o business, né? Então, é muito, muito importante. Eles colocam isso na rotina deles. Se tu pudesse dizer assim... É difícil falar uma, né? Mas se tu pudesse escolher uma virtude que o jiu-jitsu ensina para essa galera, não precisa ser só para o público master, os alunos todos, que tu acha que o jiu-jitsu ensina, ou que faz talvez, né, aflorar mais, aparecer mais na pessoa, que daqui a pouco coragem. Aí fica, o primeiro passo. Se torna coragem, assim. Eu concordo também, porque acho que a coragem é a mãe de todas as virtudes, né? Porque todas as outras virtudes, antes delas, tem que ter o ato da coragem, né? E a coragem não é a ausência de medo, né? A coragem é justamente o oposto, é você entender que você está, né, tomando risco em algumas coisas, mas que a vida é assim, né? E as coisas extraordinárias, né, as melhores coisas acontecem quando a gente trilha essa estrada da coragem em busca de um objetivo, né? A estrada, porque o antagonista da coragem é a covardia, né? E nessa estrada da covardia, a gente só encontra coisa ruim, né? A covardia, ela faz com que as pessoas sejam mentirosas, ela faz com que as pessoas te enganem, né? Tudo que é ruim está na estrada da covardia. Então, o oposto disso, que é a virtude da coragem, isso é o que te leva a entrar nesse extremo, sair da tua zona de conforto a todo momento e conquistar coisas que talvez o cara que tem, né, o covarde nunca vai conseguir conquistar na vida. Matheus, como que é a tua rotina hoje? Tu ainda tem uma rotina, tu ainda é um atleta de competição. Sim. Como que tu faz a tua rotina hoje em dia? A galera quer saber, a galera perguntou aí, né? Como que funciona? Quantos treinos de competição tu faz? Preparação física com os treinos, né? Já aproveitando, bom, alimentação, acompanhamento, nutricionista, tem tudo isso? Sim. Funciona a tua rotina? Então, minha rotina costuma... Assim, eu também tenho um lado professor, né? Sim, então, assim... Você tem que conciliar com tudo isso. Né? Então, eu tenho um cenário de muitas aulas também, né? Mas sempre priorizando o cenário que minhas obrigações, que é o meu treino, eu não tenho como colocar aula nesse horário. Isso parte disso, que eu ainda tenho meu cenário de atleta, né? Mas a minha rotina começa cedo, assim, eu costumo ter aula muitas vezes 6h30 da manhã, então às 6h30 eu vou indo até às 10 horas, que é o treino de competição, faço treino de competição, às vezes eu tenho aula no almoço,
vou almoçar, e aí eu faço o meu físico na parte da tarde, e muitas vezes de terça e quinta eu ainda faço o treino da noite, né? Então costuma ser de segunda, quarta e sexta, eu faço 2 treinos. Sempre um de jiu-jitsu e um de musculação. Faz 3 treinos de musculação por semana. 3 a 4, depende da periodização do preparador físico, né? E aí tu faz, mas não é uma musculação tradicional. Tipo, Não. Voltado pro jiu-jitsu. Voltado para o jiu-jitsu. Minha preparação física não compete com o jiu-jitsu. Sim. Ela me auxilia no jiu-jitsu, né? Então, Sempre isso é um... depois do treino de competição. Sempre depois do treino. Pra não prejudicar. Então, minha prioridade é o treino de competição, o jiu-jitsu em si, e a preparação física ela vem como auxílio, né? Por exemplo, para eu não me lesionar, para eu estar, assim, com um cenário da musculatura assim, forte, para também aguentar o treino, né? Então, a preparação física sempre como auxiliar. E na minha alimentação, assim, eu basicamente fico em jejum, né? Assim, né? Até a hora do treino. E aí eu faço 2, 3 refeições no dia, né? Eu almoço bem, depois do meu treino de musculação, eu tenho o meu lanche da tarde e eu janto à noite para fazer basicamente a reserva para outro dia. Assim de tomar um café da manhã. Não, só um café preto. Só o café. Café preto. Café não falta. Eu, cara, não consigo nem dar aula de manhã assim como dá. Tá muito dependente da comida. Cara, assim, Não, mas eu me alimento bem à noite. a gente tem que, segunda, quarta e sexta, treina às 6 da manhã, né? Aí eu acordo às 5 pra poder comer antes de dar, não consigo. Mas é costume, né? Sim. Tem É alunos porque que assim, vêm se você treinar for parar às 6 pra da manhã, pensar, jejum. o seu estoque, você não faz 1 hora antes. Sim. Entende? Tem que ser no mínimo 4 a 5 horas antes. Então isso aí vai ser na sua janta, né? Então tem essa diferença, né? E na tua época, era mais pauleira? Como é que era? Tinha essa preocupação em, talvez, de periodizar mais ou menos, né? Cara, É uma geração, vamos dizer assim, ou 2 antes. Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Claro que tudo na vida evolui e quando a gente tem esse gap aí de 1, 2 gerações à frente, hoje a geração e o tipo de treinamento está muito mais evoluído do que na minha época. Então, na minha época não tinha essa questão de periodização. Na minha época era o seguinte, meu irmão, treinar, quanto mais treinava, mais sorte você tinha no campeonato. Era mais ou menos isso. No final da minha carreira, eu já consegui entender um pouco mais essa questão da periodização, muitas vezes mais voltada à preparação física, como o Matheus falou, de o preparador ter o cuidado de essa preparação física não competir com o treino de jiu-jitsu do que no jiu-jitsu. Porque se você imaginar, cara, como que você periodiza, né, com o calendário que a gente tem hoje no jiu-jitsu? A gente tem europeu em janeiro, a gente tem PAN em março, a gente tem brasileiro em abril e a gente tem mundial em maio e junho. Então é muito colado. E também, como que você periodiza um grupo com 40, 50 pessoas treinando? Com idades diferentes, pesos diferentes, faixa diferente, tempo de luta diferente, né? Estilos de jogos diferentes. Então fica muito difícil você fazer uma periodização por grupo. O que tem, obviamente, é o entendimento do professor de dias treinar um pouco mais intensidade, no outro você abaixa a intensidade, mas você aumenta o volume, né? A questão da escolha dos fundamentos que você vai treinar, né? Porque imagina o seguinte, né? O que vai ser de um cara que gosta de fazer meia guarda, se o Lang no treino de competição só passa o que ele gosta de fazer, que é a guarda-aranha, né? Você precisa ter a inteligência de entender que a especificidade de cada um, eles precisam buscar fora num treino específico. Ali, você, claro que, vez ou outra, a gente vai treinar a guarda-aranha, vai treinar a meia guarda, mas você precisa pegar os fundamentos que vai acontecer para todo mundo. Independente se eu passo a guarda de joelho em pé, eu vou chegar nos 100 quilos. Então, 100 quilos é uma coisa que vai acontecer para quem passa em pé e para quem passa de joelho, né? A pegada de costa da mesma maneira. Então, quer dizer, pegar esses fundamentos aí básicos, como 100 quilos, montada a pegada de costas, e aí você fazer esse treino específico lá também e ir, né, equilibrando de acordo com a tua sensibilidade. Mas essa questão de periodização é algo muito novo dentro do jiu-jitsu, né? E com um calendário do jeito que é hoje, é muito difícil de se fazer. Sim. Para resumir, então, tu quer dizer que hoje, por exemplo, em termos de competição, vai ter hoje específico de pegada de costas, saída das costas, 100 quilos, montada e passagem de guarda. Mas não vai ter, eu quero fazer passagem de guarda de la riva. Isso o aluno tem que buscar... Não, na verdade até tem.
O ponto é o seguinte, muita gente chega lá e fala, puta, eu vou lutar com um cara que ele faz, sei lá, estrangulamento rodado. E aí ele vai na academia esperando, talvez, que você passe uma defesa de estrangulamento rodado. Mas se eu fizer isso, eu vou estar individualizando o treino para uma pessoa e vou esquecer das 49 que tem ali. Então esse é o ponto, cara. A ajuda, o professor tem que estar disponível pro time de competição, mas isso é algo que a gente pode responder à parte do treino. No treino eu tenho que priorizar a todos, né? Não tem como a gente fazer escolha e falar, pô, Matheus, você vai lutar com fulano de tal? É claro que a gente faz isso às vezes, né? De separar e ali essa ajuda ela acontece. Mas não pode partir do professor priorizar somente um atleta e esquecer o restante. Isso até nem no treino de competição, né? Numa aula coletiva normal, né? Também. Claro, tu vai ter às vezes um cuidado com um aluno ou outro ali, às vezes o cara tá voltando, né? Mas não tem como tu fazer. Aí o cara tem que buscar, o que a gente estava comentando antes, o cara tem que buscar uma aula particular. Dependendo. Se for um aluno normal, ou se for um. Cara, era o que eu fazia, meu. Eu ia no treino de competição, treinava o treino de competição, né? Tinha o dia que eu fazia a preparação física. Depois da preparação física, eu fazia um treino mais técnico e específico, que era justamente, eu falava, puta, eu vou lutar com o Durinho. Pô, o Durinho faz isso. E eu treinava aquilo. Mas eu organizava e eu fazia o meu treino a par, né? Eu não esperava com que o Fábio chegasse e falasse, Lang, puta, ó, você vai lutar com quem? Com o Durinho? O que ele faz? Ah, o Durinho faz isso, então faz aquilo. Não, né? É igual faculdade, mas você vai lá, você aprende. Mas quando você quer se especializar, você precisa buscar o conhecimento também, não só ficar esperando que alguém te dê o conhecimento de graça a todo momento, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Tu teve o hábito já de fazer assim, escolinha ou fazer... Mas eu gosto muito hoje de fazer treinando com os alunos da noite. Hoje eu faço bastante isso. Para entender as reações, tentar aplicar a posição que eu tenho na minha cabeça, sempre tomando cuidado, obviamente, mas assim, eu tento praticar mais isso. Eu já fiz muito também o cenário de drill, só o drill, mas hoje eu tento fazer mais com a mecânica mesmo, movimentando, né? Mais com a situação real. Legal. E fazer mais uma pergunta, para fechar essa da parte do treinamento, teve um aluno que perguntou ali, não sei se na tua época já teve, mas hoje está muito em alta, né? O acompanhamento assim, do atleta com nutrólogo, com endócrino, né? O cara já está buscando recursos a mais, né? Claro que pra galera, muitas vezes, mas a gente ainda já tá vendo assim, a galera master usar também, né? Como que tu vê isso? Né? Vocês vê essa evolução, essa mudança? Acha significativo? Não? Eu acho total, cara. O teu corpo é uma máquina. Se você não fizer as revisões nela, uma hora ela vai falhar. Então, tudo que você puder fazer que vai trazer um benefício maior é importante, né? Então, isso, na verdade, era algo que o pessoal sempre pergunta, Lang, de onde vinha a tua confiança? A minha confiança vinha do entendimento de que eu estava fazendo tudo correto e tudo que um campeão precisava fazer. Esse tudo não é só a questão de você ir treinar, sair na porrada e fazer a preparação. Tem a questão da dieta, tem a questão do sono, tem a questão da alimentação que você vai comer. Então, tudo isso, né, do teu descanso, tudo isso interfere, com certeza, principalmente quando você vai ganhando uma certa idade. Então, se você quiser ter uma vida, e aí quando eu digo vida, não é nem a tua vida pessoal como ser humano, mas a tua vida dentro do esporte, uma vida longeva, você precisa entender que você precisa cuidar da máquina, né? Então, eu acho extremamente importante, tudo que vem para melhorar o teu desempenho é benéfico para o esporte, se estiver dentro da regra, obviamente. Sim. Então, quero fazer uma pergunta para o Matheus, que estava comentando antes comigo que tu dá bastante aula particular, né? Sim. Qual o objetivo dessa galera que busca essas aulas particulares? Qual a importância que tu vê, né, para os alunos fazer aula particular, né? Eu acho assim, a gente tocando no direcionamento do treino, né, nós temos a metodologia, né? Então consegue atender bastante assim um grupo, mas para ter um atendimento personalizado assim e focado diretamente nas dificuldades desse aluno, é só basicamente com a aula particular, né? Pra gente tocar nos pontos principais dele. Mas o outro cenário que é importantíssimo, muitas vezes o aluno ele vem, muitas vezes não só por causa do desenvolvimento técnico, né? Ele vem pelo todo, né? Então ele vem porque ele quer ter um cenário de pertencimento maior com um professor que ele também admira o cenário das ideias que ele
prega, os valores que ele passa, né, para o aluno. Então, assim, na nossa academia, essa cultura foi muito implementada pelo Fábio, né? Então, assim, o Fábio construiu essa cultura muito forte desse cenário de aula particular, mas não só pelo cenário técnico, né? Pelo todo. Então, quando o aluno busca esse cenário de aula particular, é primeiramente também pelo cenário técnico, mas é pelo todo. Ele quer ter um cenário... o contexto desse professor conseguir ajudar ele, muitas vezes, até nos cenários, às vezes, de usar transformar, passar analogia de ferramentas assim que o jiu-jitsu pode usar na vida dele, né? Que isso não é só, o jiu-jitsu não é só esse aspecto técnico, a gente sabe que é muito mais do que isso, esse produto. Ele é um meio para ele chegar em determinado ponto que ele quer, né? Então, assim, no jiu-jitsu a gente transmite muito esses valores, né? Então, muitas vezes, quando ele vem no cenário da aula particular, ele quer ter mais contato com isso do que muitas vezes o cenário só técnico, né? Boa. Beleza. E quero fazer mais uma aqui pro Lang. Por que tu acredita que hoje, cada vez mais, líderes, né, gestores, né, o pessoal, assim, né, tá procurando mais o jiu-jitsu para fazer? Galera que trabalha com liderança, gestão, às vezes o cara é dono de uma empresa, às vezes o cara... Ou até mesmo um pai de família, né? O cara, sendo pai de família, não deixa de ser um líder, né? Dentro da casa dele ali. Cara, na verdade, porque o jiu-jitsu, ele mostra quem é quem de verdade, né? Ali na hora do tatame, né? Tanto faz a tua conta bancária, tanto faz o teu status na tua empresa, tanto faz um montão de coisa. O que importa é você ali naquele momento. Então o jiu-jitsu mostra ali quem é de verdade e quem é de mentira. E um ponto importantíssimo também do jiu-jitsu é que ele trabalha ali, né, diariamente, e nos ensina lições que a gente pode aplicar fora do tatame também, né? Talvez a mais valiosa delas hoje em dia seja a adaptabilidade, né? A gente entender que muitas vezes no jiu-jitsu na vida a gente tem um objetivo, a gente traça um plano e esse plano ele é frustrado. E o que acontece com a sociedade de hoje? Todas as vezes que eles têm um objetivo e esse plano é frustrado, eles desistem do objetivo. E o jiu-jitsu te ensina que a derrota faz parte do processo. Então, quando você tem um objetivo, você faz um plano e esse plano dá errado, você não muda o teu objetivo, você refaz o teu plano e procura um outro meio para atingir aquele teu objetivo, né? O jiu-jitsu ensina que a derrota não é fracasso. O fracasso só é fracasso quando você desiste de alguma coisa, né? A derrota faz parte do jogo. No jiu-jitsu a gente tem várias micro-derrotas, né? Eu estou treinando contigo, eu boto a mão na tua gola, você estoura a minha pegada, né? Isso foi uma derrota para mim. Eu gostaria de continuar com a mão na tua gola. E ter esse entendimento que eu vou procurar um caminho, você vai me dificultar e eu preciso me adaptar e encontrar outro caminho. Então, né, o jiu-jitsu ele ensina muitas lições que a gente pode aplicar nessa questão da liderança. Outra delas, que é uma frase que a gente tem já clichê no jiu-jitsu, mas que é muito importante, é que o jiu-jitsu é a arte de você se sentir confortável no desconforto, né? Então, poxa, quem na vida nunca passou por uma tribulação? Todo mundo já, né? Coisas ruins, imprevistos acontecem a todo momento. E aí o jiu-jitsu te ensina o seguinte: ou você senta e chora, e aí você culpa todo mundo e se acha o cara mais azarado do mundo, ou você entende que o desconforto ele é necessário para você evoluir em várias outras coisas, principalmente na virtude da coragem que a gente falou agora, e aí você levanta, sacode a poeira e continua o teu caminho, né? Então, de fato, o jiu-jitsu é um instrumento, né, de desenvolvimento pessoal e muito de desenvolvimento das virtudes, muito importante, e ele ensina características que todo ser humano gostaria de ter, né? Então, eu acho que é por isso. E é difícil tu imaginar, às vezes, né? O cara, né, sair do pedestal e entrar dentro do tatame e vestir uma faixa branca pela primeira vez, né? E aí ele perder, vamos dizer assim, aquela hierarquia, né, que ele tem. E aí ele entra no tatame, né, tá o professor, né, o sensei ali, e o cara às vezes tem a idade para, ser o filho dele, né? E ele, né, tá ali num ambiente extremamente respeito, né? Mas essa é uma parte assim, o que me...
A gente falou de virtudes, né? Mas relembrando muitas vezes o que me fez apaixonar pelo jiu-jitsu foi o cenário que eu nunca vou saber tudo. Então, muitas vezes, quando essa pessoa busca o jiu-jitsu, é porque ela também entendeu isso. Ela pode ser o faixa preta no business dela, ter construído a super empresa dele, ter vendido, já ter realizado várias coisas pessoalmente e financeiramente para ele que foram satisfatórias, mas ele busca o jiu-jitsu por esse algo a mais, né? Então, essa humildade intelectual de falar, eu não sei tudo. Humildade intelectual. Boa. Então, assim, é uma das coisas que... Então, se eu chegasse para o meu aluno e falasse assim, não, aqui eu sei tudo, eu estaria mentindo. Sim, sim. A gente tenta, a galera, né, vem, começa a treinar, a gente tenta transmitir e fazer eles entenderem isso, né? Mas por mais que tu fale, leva um tempo até que o aluno ele compreende, poxa, realmente o jiu-jitsu ele é, cara, é infinito, né? Eu vou poder treinar aqui, porra, a vida inteira e eu, né? Um dia o Fábio falou uma frase assim, acho que a última vez que eu tava lá, ele falou isso aqui: eu treino jiu-jitsu não para ser bom, só para não ser ruim, né? E aí eu fiquei pensando, pô, se o general tá falando isso, cara, então... E algo importante também é justamente isso, né? Quando a gente fala dessa questão o jiu-jitsu ensina humildade todos os dias. Imagina o seguinte, você é um CEO de uma empresa e aí vem o teu diretor que é abaixo de você e talvez ele tenha um conhecimento que você não tem, ele tem uma ideia muito melhor que a tua, ele faça algo que traz muito mais retorno para a empresa do que o CEO. Cara, o CEO, dentro da vaidade dele, muitas vezes, né, nesse cenário de empresas e de business, ele não vai ter a humildade de chegar e falar, poxa, esse cara teve uma super ideia, né? Às vezes ele pode até executar a ideia, mas ele vai ficar com o pé atrás. O jiu-jitsu é diferente, cara. Hoje eu sou CEO da Aliança São Paulo, da Aliança Jardins. Hoje eu sou o head coach do time de competição, né? Eu sou o Lang que ganhou vários títulos, mas eu vou lá e tem dia que eu bato para a faixa azul e faz parte do processo. Certo. No final eu preciso apertar a mão dele e entender que é do jogo, né? Então, justamente essa questão de você entender que a evolução ela é infinita, né? É o mindset infinito. Você precisa sempre trabalhar com essa ideia de que você nunca sabe nada, e dessa maneira aí, tenho certeza aí que se a gente aplicar essa ideia em todos os outros aspectos da vida, vocês vão melhorar aí em muitas outras coisas. Eu estou tentando fazer, não é fácil, mas é um exercício importante de se fazer. E para fechar, o cara não se esconder, né? Às vezes o CEO, quando falou, o cara vai se esconder atrás da mesa dele, né? E o cara, faixa preta, não se esconder atrás da faixa, né? O Fábio falou até semana passada, né, sobre isso. O custo é alto. Custo é alto. O custo é alto. Se ele continuar tomando decisão assim, ele sabe que no final... Esse é um outro ponto, o Elias. É que você vê que acho que é uma doença da humanidade, né? A humanidade quer muita liberdade sem nenhuma responsabilidade, né? E o jiu-jitsu faz com que você tenha responsabilidade. Quando eu tô lá com o Matheus, isso foi algo que o Fábio falou ontem em uma palestra, eu achei muito interessante, né? Essa questão da gestão e da accountability. Se eu tô treinando com o Matheus e eu boto o braço lá, cara, é minha responsabilidade, é o meu braço que vai quebrar, não é o dele. Sim. Então, quer dizer, esse senso de responsabilidade está em ti a todo momento, né? Principalmente na posição que eu estou, onde eu tenho uma empresa grande, onde eu tenho alunos, onde eu tenho que fazer gestão de pessoas, onde eu tenho um time de competição. Então, quer dizer, né, cara, se acontecer qualquer coisa, a responsabilidade é minha. Então, o jiu-jitsu te ensina a não dar responsabilidade para outras pessoas. Você ser responsável por aquilo, e aí, se o time fracassou, a culpa é minha, do coach. Se a academia está indo mal, a culpa é minha, que sou o CEO, né? Então, fazer essa accountability, né? Ter a responsabilidade e não jogar isso ao vento. Eu falo isso muito para os pais, né? Porque às vezes os pais querem concorrer. O Casquinha também falou um dia sobre isso, né? Futebol e o jiu-jitsu. Às vezes os pais, mas não tem que escolher. Vou colocar meu filho no futebol ou no jiu-jitsu, né? São esportes que se complementam. Como tu falou, o jiu-jitsu ele vai ter a responsabilidade para ele, né? O futebol, né? Não menosprezando, mas ele tem muito isso. Perdeu, mas a culpa foi do zagueiro, a culpa foi do lateral, a culpa foi... Mas também tem um outro lado que no futebol ele vai aprender a trabalhar muito em equipe,
Ele vai se obrigar, se não trabalhar em equipe, ele não vai pertencer ao time. Né? Só que o jiu-jitsu tem isso que tu falou. Né? Tudo que acontece é minha responsabilidade. Não tem como eu dizer, eu perdi porque foi isso. Não, foi minha culpa. Eu não me preparei o suficiente, ou fiz a técnica errada, né? Enfim. Mas até no jiu-jitsu também tem esse cenário, porque, um exemplo, se o Lang ensina o melhor que ele pode fazer e eu aprendo isso, o treino vai ficar muito mais duro para ele e com certeza ele vai evoluir. Sim. Então tem esse cenário mútuo de troca. Assim, se a pessoa também for um cenário só egoísta, no sentido de não ser aquele egoísta virtuoso, no sentido de tentar ajudar os outros para ele melhorar, também o treino também nunca vai ficar bom, né? O suficiente para essa pessoa. Então, assim, no jiu-jitsu, no fundo, tem esse cenário, a gente compete sozinho? Compete. Mas o todo por trás da cena tem que acontecer dessa forma, porque senão você não evolui, né? Claro. Quero saber qual foi a luta mais importante da tua carreira, Matheus. Fez assim, às vezes não é a mais importante, mas talvez a mais difícil, o que mais te marcou, não importância no significado de título, né? Ou pode ser também. É difícil falar assim, mas talvez talvez quando eu voltei de cirurgia, talvez foi um marco assim para mim. Eu não sei se eu conseguiria competir em alto nível de novo. Tu tinha operado aqui. O cruzado, então de roxa. Show. Então acho que foi esse tempo, assim. Que envolveu muita parte psicológica. Você fica muito achando que você não vai voltar muitas vezes. Porque assim eu achava que eu nunca ia me machucar seriamente, né? Eu pensava isso, super-homem. Então, Ilusão, né? É ilusão. Então, quando aconteceu isso, eu sou mortal, assim, né? Eu brinco, né? Isso é legal tu falar, cara, porque tem muita gente, né, que às vezes, tem uma lesãozinha ali e já desanima. Não. Esse foi também um dos erros meus, que eu achava que eu nunca ia machucar seriamente. Sim. Quando eu tomei a pancada, eu continuei treinando e aí o joelho depois saiu e aí acabei rompendo. Mas eu acho que foi esse período, eu me conheci bastante nesse período, então foi muito importante. Resiliência. Foi muito importante. Então, assim, mais esse cenário transitório, não só um campeonato, assim, mas assim, todo o processo, acho que esse daí pra mim foi um dos mais difíceis, assim. Porque eu não tinha perspectiva, eu queria viver do jiu-jitsu, mas eu não sabia como. Então, eu pensava que era só pelo meio da competição. Então, foi esse cenário. Assim, pra mim foi um cenário marcante. E você, Cecília? Cara, já me perguntaram muitas vezes qual foi o título mais importante, mas nunca talvez a luta mais importante. Já perguntaram a luta mais dura e tudo mais, mas talvez a luta mais importante foi uma que não valia nem a medalha de campeão, mas que foi no Mundial 2009, que foi nas quartas de finais contra o Tanquinho. Né? Aquele ano eu havia ganho o europeu, o pan-americano, o brasileiro e o Mundial de Abu Dhabi. E aí eu cheguei no Mundial como favorito, e aí eu seria a segunda pessoa a ganhar o Grand Slam, que é o europeu, pan, brasileiro e mundial no mesmo ano. O Lovato havia feito isso anteriormente. E aí eu cheguei como favorito da categoria, e aí chegou nas quartas de finais, eu tive uma luta, cara, mais duríssima com o Tanquinho. Eu já havia lutado com ele 2 vezes anteriormente e consegui finalizá-lo, mas essa foi uma puta de uma guerra. E durante a luta me veio na cabeça a questão de, poxa, velho, se eu perder agora, velho, nada do que eu fiz no ano vai ter valido a pena, né? Sim. Porque os caras vão lembrar, não os campeonatos que eu ganhei, os caras vão lembrar que o Lang não ganhou o Mundial. E até então eu não era campeão mundial na faixa preta. Né? Então, quer dizer, e aí foi aquela força mental, eu acabei ganhando dele, de uma vantagem, um puta de um sufoco. E aí, depois dessa luta, cara, eu tive a certeza, eu falei, cara, tem a semifinal, tem a final, vou entrar respeitando meus oponentes, mas eu tenho certeza que você é campeão mundial. Então essa... Eu fiz a semi com o Felipe Della Mônica da Gracie Barra, né, o Furão. Gente finíssima, hoje está lá comandando o headquarters lá da Gracie Barra na Califórnia. E fiz a final com o Durinho. E aí, como é que foi? Aí, você falou sobre isso, né, a comemoração. Cara, deixar claro que o Durinho é um super garoto, né, torço muito pra ele no UFC, né, ele tá fazendo um trabalho realmente excelente lá. Impressionante tudo que ele vem... Tudo que ele vem construindo. É um cara super gente fina. Mas, nessa edição do Mundial, ele lutou a 8ª de final com o Lepre, um dia anterior. E o Lepre já era consagrado, né? Campeão mundial e coisa e tal, enfim, um fenômeno. E aí o Durinho acabou ganhando dele, e não sei por qual razão, até hoje a gente não sentou para conversar isso, porque as coisas se resolveram rapidamente depois. Sim. Mas ele olhou para a turma da Aliança, né? E fez o sinal assim pra gente calar a boca e fez aquela
comemoração da espada que a Atos tinha inventado. E eu sabia que possivelmente a gente se encontraria no outro dia, né? Porque ele vinha avançando muito bem de um lado e eu do outro. E aí, quando a gente chegou, eu combinei somente com o Serginho, né? Eu falei, poxa, Serginho, se eu ganhar, eu gostaria de fazer como uma resposta, né? Dentro do tatame. Sim. E aí o Serginho, meu, que adora uma resenha... Internamente, tu estava convicto que tu ia... Eu tinha certeza que eu ia ganhar. É a confiança. Confiança, velho. Eu tinha certeza. Isso Aquele é mentalidade campeonato... de campeão. eu olhei, eu Foi falei, meu você, amigo, né? Foi você e o Serginho, né, Len? Falei, mas pode acontecer qualquer coisa, velho. Esse não tem escapa. como, velho. Né? Foi teu primeiro título. Foi meu primeiro de preta. Então, quer dizer, né, se tornou um campeonato muito importante por conta disso, né? Dessa questão de uma luta duríssima nas quartas de final, que me deu a confiança e a convicção de que eu ia ser o campeão. Teve essa questão da luta com o Durinho, que trouxe aí uma das comemorações mais icônicas do esporte e fez um auê lá, né? E, obviamente, depois disso, somos ainda amigos. Ele foi treinar já na Aliança São Paulo, enfim. Sim. Todas as vezes que a gente se cruza, a gente bate um super papo, um super campeão. Mas foi um momento legal dos mundiais, né, histórico. A galera comenta bastante. E o Serginho ganhando do outro lado. O Serginho ele já havia fechado com o Marcelinho. Sim. Então esse foi um outro ponto, né? Não iria desfocá-lo. Porque, pô, o cara tá ali para entrar para fazer uma final de mundial. Se fazer uma brincadeira dessa, talvez tiraria ele um pouco do foco. Mas ele e o Marcelinho já haviam fechado a categoria, então não tinha essa responsabilidade mais nele. E aí foi só alegria. Legal demais. Para fechar, então, galera, a última pergunta. Matheus, o que para ti significa fazer parte da Aliança? O que te mais dá orgulho da nossa equipe? Eu acho que, para mim, o que mais dá orgulho é o sentimento de pertencimento ao jiu-jitsu, que é colocar o jiu-jitsu em outra prateleira, assim. Que é elevar e que isso seja para todo mundo. Isso, assim, eu nunca tinha visto esse sentimento em outro lugar. Né? Que nem eu vim para a Aliança já de faixa preta, né? E tô há 5 anos, né? 5, 6 anos da Aliança. Mas isso, além de ser o cenário por causa de competição e tudo mais, mas nós temos, assim, esse sentimento, assim, hoje de colocar o jiu-jitsu em outra prateleira e fazer isso que seja para todo mundo, que isso melhore a vida das pessoas de fato. Não só pelo ambiente competitivo, sabe? Sim. Então, assim, a gente está navegando o mesmo mar, assim, aberto, mas com um intuito que leva a gente, o propósito que leva a gente muito mais a longo prazo do que só esse cenário competitivo. O competitivo está sendo um meio, né? Sim. Por causa que a molecada, querendo ou não, tem esse sonho e isso transforma a vida delas. Mas no todo é que todo mundo consiga viver bem com o jiu-jitsu, sendo aluno, sendo professor, colocando o jiu-jitsu nessa prateleira que é onde ele pertence mesmo. Dando oportunidade aí para todo mundo. Não, sem dúvida. O jiu-jitsu mudou a minha vida, né? Assim, eu não imaginava eu viver hoje e viver... Assim, eu queria viver do jiu-jitsu, mas eu não tinha essa perspectiva que tem hoje. Que legal. Não tinha. E aí, Sensei? Cara, você sabe que essa é uma pergunta que eu me faço todo dia, né? Quase todo dia. O que a Aliança representa para mim? E, embora a resposta ela caminhe sempre numa mesma direção, sempre vem algo novo, né? A gente está aqui há 40 minutos falando do quão sensacional é o jiu-jitsu e todos os bens que o jiu-jitsu nos concede. E pertencer ao jiu-jitsu é muito legal, mas eu preciso falar uma coisa, né, meu? Vocês sabem disso, preciso falar para quem está acompanhando. Pertencer à Aliança é muito mais legal ainda, né? É muito mais legal ainda. O porquê, né? A Aliança... Não, absolutamente, cara. A Aliança... E claro que tem outras equipes que fazem isso também tão bem quanto a gente, mas a Aliança, ela entendeu o potencial do jiu-jitsu, né? E a gente tem furado algumas bolhas que há 5 anos atrás a gente achava que era impensável disso acontecer. Hoje o mundo fala de jiu-jitsu, né? O maior podcast do mundo, do Joe Rogan, fala de jiu-jitsu o tempo todo, né? O pessoal, o Guilherme Freire e o Gabriel, do Em Busca da Verdade, né? Eles falam dessa questão, né? Que os filósofos da Grécia, eles falavam que para você ter uma vida virtuosa, você tinha que saber de arte, você tinha que fazer dieta e você tinha que fazer uma luta, né? Uma arte marcial. Exatamente. Então, quer dizer,
E a Aliança entendeu isso. De que maneira? A Aliança fez aquela pergunta que todo mundo deveria fazer, que é o porquê a gente faz o que a gente faz, né? Para ganhar dinheiro. Não. Se fosse para ganhar dinheiro, a gente teria escolhido outro segmento, que tem outros segmentos que dão mais dinheiro que o jiu-jitsu. Pelo status. Também não, senão a gente tentaria ser jogador de futebol, né? Então, o que a Aliança faz hoje? Muitas vezes a galera fica focada nessa questão, né, e nessa vertical da competição, mas isso é um braço da nossa equipe, né, que é muito importante, que a gente dá total atenção, mas tem outros. E é justamente nesses outros que está realmente a beleza do jiu-jitsu, que é a questão de, cara, a gente faz o bem para as pessoas, né? Olha quantas vidas o jiu-jitsu mudou. Muitas vezes chegam pessoas obesas lá na academia com dificuldade de fazer atividades do dia a dia e saem de lá com 85 quilos, bem pra caramba, treinando jiu-jitsu, né? Pessoas extremamente com falta de confiança e saem de lá da nossa academia mais confiante, né? Pessoas que têm aquela, né, uma vergonha ali e muito quieta, introvertida, e sai de lá uma outra pessoa comunicativa, né? Então, quer dizer, o jiu-jitsu ele te dá vários benefícios. E a Aliança entendeu isso. E hoje a gente vende esse produto da melhor maneira que a gente pode, né? Então, hoje eu tenho orgulho de fazer parte de uma empresa onde tem uma cultura e tem valores admirados por toda pessoa de bem, e são esses valores que a gente tenta passar para a sociedade de hoje, né? Então, essa é a razão da minha existência. Cada dia que passa eu tenho mais certeza de que eu nasci para fazer o que eu faço. Demais. Pô. Galera, esse aí foi o nosso bate-papo aí, Jiu-Jitsu além do tatame. Falamos, né, não só, a gente falou até menos de luta do que, né, que a galera esperava aí, mas como a gente falou mesmo, o Jiu-Jitsu é isso, né? Não se resume a, vamos dizer assim, a grosso modo ser na porrada com o colega, né? É muito além, né? Isso é, 1%. Muitas vezes em outras academias as pessoas não conseguem fazer essas analogias que fazem, que nem nós estamos fazendo aqui, mas o jiu-jitsu é isso tudo, mesmo que a pessoa não consiga transmitir. Então, gente. Valeu. Foi um prazer, Elias. Valeu, Elias. Tamo junto. Galera, é isso aí. Valeu.